Vamos lá, vamos para mais uma live aqui. Até o dia 30 tem chão. Bora para mais uma. Vamos começar falando lá da consagração que o presidente fez. Espera aí. Vamos começar falando hoje da consagração do Brasil a Nossa Senhora, que o presidente fez no dia último 24, assim como a Princesa Isabel, que fez antes dele em 1884. O presidente fez agora a consagração do Brasil. Então é um ato de fé, um ato de esperança para que o Brasil fique bem, tenha um futuro próspero. Então realmente a gente não pode duvidar que se trata aí de um homem de fé. Um homem de muita fé, que acredita em Deus, acredita em Nossa Senhora. E isso tem que ser posto na balança. Tá? Que o outro lado um dia tá tomando pipoquinha na cabeça, no outro tá acreditando em Deus, no outro tá no Umbanda, no Espírita. Então assim, não dá pra ter um cara assim. Tem que ter caráter, tem que ter firmeza na decisão. Então é isso. E você que vota nele, cada um assuma as suas consequências. 22, não a censura. Censura tem a ver com o direito de liberdade, Daiane. Daiane tá falando aqui na outra live. Tem a ver com o direito de liberdade. O direito de liberdade a gente não pode esquecer que ele é dado por Deus. É um direito natural, tá? Direito natural é aquele que Deus concede a nós para nos defendermos nosso modo de vida, defendermos o que acreditamos ser certo e atacar aquilo que acreditamos ser errado. Então, o direito natural está acima da própria Constituição Federal. É um direito que você tem que lutar duras penas para manter, porque foi muito difícil para conquistar. Você pode ver todo tipo de guerra que existiu, ele está sempre embutido ou escondido ali no entremear dessa confusão, o direito de liberdade, o direito natural de liberdade. Então, independente da Constituição prever, às vezes, contra o próprio direito de liberdade, pelo fato do direito natural estar acima do direito constitucional, você pode dizer que o próprio direito constitucional é inconstitucional no caso, entende? A previsão ali constituinte no papel, ela nunca pode sobrepor o direito natural dado por Deus. É por isso que o próprio socialismo, ele vai de encontro, ou seja, choca com o cristão, com a fé católica. Por isso que eles querem acabar com a fé católica, mesmo que aos poucos, mesmo que de dentro. Porque a fé em Deus induz você a entender, mesmo que inconscientemente muitas vezes, que você tem sim o direito de liberdade natural dentro de ti, como homem, a partir do momento que você nasce. Então é o direito sagrado, ninguém pode tirar. Agora, se você fizer como na China, que estão proibindo os cultos, aí a pessoa não sabe que tem esse direito natural. Às vezes Deus ilumina a mente de pessoas, né? Que o próprio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino fala que algumas pessoas têm a iluminação como se fosse uma nuvem, uma iluminação divina. Na verdade, eu errei. Quem fala isso é o C.S. Lewis, no seu livro Cartas ao Diabo. Ele fala que algumas pessoas têm uma proteção divina que o coisa ruim não consegue influenciá-las. O tempo inteiro elas são boas. Então a gente são os santos, né? Todo bolsonarista tem um Roberto Jefferson dentro dele. Aí todo Lula tem o lulista tem um bandido dentro de si. Não faz sentido o que você está falando. Tem muita gente que realmente é boa, mas está influenciada, né? Tá mal influenciada. Bolsonaro vive, que ele nos dê vida e saúde. Boa tarde. Boa tarde. Bolsonaro 22, Lula 13. Esses lulistas é triste, viu, meu? Vocês vão me deixar nervoso. Que a culpa é de vocês que o país tá. Na verdade, a culpa é do Bolsonaro, né? Que ele ser grosseirão. Eu não acho que a culpa é nem do Lula. A culpa é do Bolsonaro. Se ele fosse mais gentil, a gente não tava passando por isso. Ia ser votação de 80% da população. Mas tem pessoas muito sensíveis no Brasil. Às vezes elas querem fazer o que querem, então dar na telha delas, ao invés de fazerem o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito hoje é você ir lá, mesmo que você tenha nojinho, vai e vota no Bolsonaro. Tampa o nariz e vota. Eu vou votar no Bolsonaro. Pronto. Não gosto dele. Francis Lula 13, respeite seu direito de voto. Vai lá com Deus. Mas tá fazendo besteira. Todo lulista tem um Lula dentro de si.
É verdade, porque o Lula, pra você votar nele, você tem que ser cego. Você tem que acreditar que ele é perfeito. Que o cara é bandido, roubou o país. São mais de, segundo a Lava Jato, mais de 50 bilhões de furto. 6 bilhões foi devolvido. Então é dinheiro que foi devolvido, entendeu? Se você vê o tanto de dinheiro que foi devolvido, é absurdo. Dá malas e malas de dinheiro. Então é absurdo, cara. Você votar no Lula é um absurdo. Boa tarde, Yumi. Yumi tá sempre nas lives aí. Seja bem-vinda. Bandido e Bozo e Jefferson. Não. É. O Bolsonaro, por pior que ele seja, ele não tem nenhum processo contra ele. Que você já teve uma decisão falando, ele roubou. Agora, o Lula, não temos dúvidas, né? Ele já teve aí várias decisões, mais de 10 juízes já condenaram ele. E só soltou porque quem nomeou, o próprio juiz que o soltou, foi ele mesmo. Ou se não foi a Dilma. Dá na mesma. Dá carretas de dinheiro, ó, o Giovanni. Giovanni tá dizendo aí que dá carreta de dinheiro, ele tá com razão. Para transportar todo esse dinheiro é dureza. Então, gente, eu vim aqui hoje mais para falar sobre a consagração do Brasil a Nossa Senhora. Peço a vocês aí que incluam o Brasil na oração de vocês, peçam a Nossa Senhora para intervir, quem acredita, né? Quem tem fé, para que o Brasil seja cuidado por ela, que ela interceda pelo bem do nosso país, porque isso é muito necessário no dia de hoje que a gente está vivendo. Está tendo uma guerra espiritual, não é uma guerra política, tá? Você pode perceber que a luta é entre o bem e o mal, um lado liberando as drogas, a favor do aborto, relativização aí do gênero, contra, na verdade, né, a questão identitária de sexo masculino e feminino, querem inventar outro sexo agora de acordo com uma sensação subjetiva da pessoa. Se ela, um dia ela se sente mulher, ela é mulher, tem que ser chamada pelo pronome ela. Então, assim, é um absurdo. Eles querem inventar até um pronome neutro, né? É um absurdo, é um absurdo. Em vez de estar se preocupando com a população, quer ficar dando direito para um grupo específico. Palhaçada. Você vê a notícia de hoje que está em risco a chapa do PT por causa do Tem Propaganda? Ô, Yumi, isso não vai dar em nada. Quem tá no comando lá do TSE é petista. Tá lá, faz parte da organização. Bolsonaro e bolsonarista é do mal, não é espírito. Ah, isso aí tá generalizando, isso aí é agremiação. Toda agremiação é burra. Ou. Como que é o nome dele? Selma, Dona Selma. Dona Selma, quando você tenta colocar um ser humano numa caixinha específica por um ato, uma atitude isolada que ele tome, mesmo se eu fosse bolsonarista, e a senhora acredita que isso é errado, não significa que todo o resto da minha vida seria errado também porque eu pratiquei aquela conduta. É do princípio cristão, se a senhora for cristã, acreditar em Deus, de que as pessoas erram. E se elas se arrependerem, elas serão perdoadas. Então isso induz também, influencia no raciocínio lógico de que você pode cometer algumas irregularidades, alguns pecados durante a sua vida. Isso é natural. E cabe a você, vai ser avaliado no final da vida se a sua balança de equilíbrio, como dizem os gregos, ela está alinhada ou não. Se você fez muito mais mal do que bem, ela está desalinhada. Agora, o muito mais bem do que mal, ele não desalinha. Você vai para o céu, vai ocupar o lugar ao lado de Deus lá, se Deus permitir. CPX é com pincha, né? Associação ao crime, parceiro do crime. Só não vê quem não quer, cara. Aí, o Francisco falando aí, ó. Francisco, você tá com a razão, cara. É parceiro do crime. E eu fico triste porque essas pessoas, como que elas vão explicar pros irmãos, pros filhos que estão votando num cara que já foi condenado, que é um ex-presidiário, é um ladrão, já tá comprovado, entendeu? Você vai ter um bandido lá em cima, cara, roubando seu dinheiro, com a promessa de que ele vai te salvar. Ele não vai te salvar, amigão. Você tem que trabalhar, tem que gerar emprego. E ele mesmo num comício falou, a gente tem que gerar emprego, todo mundo na expectativa. Agora a gente tem que gerar emprego pro povo. Aí do nada ele fala, mas eu não sei como fazer isso. Esse cara é incompetente, meu. Vocês vão pôr um cara que nem sabe ler direito lá dentro. Vocês são loucos. Ainda bem que tem a gente pra salvar vocês no braço. O petista é como. Pensa no. Imagina, ó. Imagina comigo. Um prédio pegando em chamas. Um prédio pegando fogo está em chamas. Tem uma senhora lá dentro que ela quer ficar dentro do apartamento dela. Eu acho que esses caras são os petistas. Não, eu vou ficar aqui, não vou sair. E você tá vendo que ela vai morrer se ela ficar lá dentro. Então o que você faz? Você dá um mata-leão nela por trás, ou assim, pega por baixo, e leva ela para fora do prédio.
Então a gente tá fazendo isso com os petistas. Depois eu vou até postar um vídeo aqui que eu fiz, uma montagem, que a gente salva os petistas, mesmo eles não querendo, né? Ou eles estão afogados lá, quero ficar aqui, quero ficar aqui. E tá indo lá a correnteza levando eles pra um lugar que eles vão morrer, não vão aguentar mais. A gente vai lá e salva no mata-leão também. Eu não tô, eu tô angustiado pra acabar logo isso, ô Viking. Tô angustiado, não sei você, cara. Como que você tá se sentindo aí com tudo isso? Nossa, eu não aguento mais, cara. É, faz com os pobres coitados. Que isso? Tá salvando, filho, a pessoa? Como que tá? Não tá agredindo, não. Ah, eu também luto, Vicky. Vamos marcar um rolinha. Vamos marcar um rolinha aí, se você for da região. É, PT matou mais que o Corona. É verdade, o Francisco tá ciente. Francisco parece ser um jovem, tá consciente. Já era pra vocês. Não sei não, hein? Não é o que as pesquisas dizem. É... O Viking tá com ódio no coração, rapaz. Ou é uma mulher, não sei. Viking. Não dá pra ver a foto direito. Bolsonaro é bonzinho. É, não sei se ele é bonzinho, não, cara. 56 e 40, a 45? O que é isso? É o número do seu governador, 45? Eu não sei de onde você é, Viking. Francisco, fake como sempre, é só o que sabem fazer. Eu não sei do que a Selma tá falando. 80 mil pra me cheque. Ah, ela vendeu um carro. Preço de um carro hoje, ô, dona Selma. Propina da vacina contra a Covid. Isso aí não tem prova nenhuma. Zero. Não tem uma condenação sequer. Se a senhora se preocupasse com honestidade, com probidade, a senhora se preocuparia lá com a decisão lá do Tribunal do Paraná, do Foro Paraná, né, da Justiça, no TRF, no STJ e confirmada pelo STF. Depois foi num esqueminha de HC, habeas corpus, né, foi impetrado. Aí foi negada a ordem e no embargo de declaração, que é um recurso que nunca se decide um processo, tá? Eles decidiram anular o processo no embargo de declaração. Absurdo, absurdo. É de um absurdo gigantesco. Não é desculpa, é fato. Se a senhora lesse e se fosse para cima também, a senhora ia concordar comigo. Porque a gente erra, como eu disse para a senhora, é um princípio, é um mandamento de Deus. A gente não pode mentir. Então, antes de falar que eu estou mentindo, a senhora pode ir lá pesquisar. É que é muito difícil pesquisar, não é fácil. Eu que sou formado em advocacia, em direito, sou advogado, tenho a carteirinha, eu vou lá e leio, é difícil para mim, imagina para a senhora então, né? Até entendo a preguiça. Mas vai lá, pesquisa lá. A senhora vai ver que eu tô. Não precisa nem pesquisar. Tem no meu perfil aqui um vídeo do Ives Granda. É um especialista em direito, renomado, respeitado por todos. Ele dá um panorama geral. Inclusive, ele é amigo dos ministros. Ele deixa isso bem claro. Olha lá, inventa fato. A dona Selma não dá, não tem debate com ela, não. Ela não deixa ninguém falar. É algo que ela desacredita, né? Ano que vem você vai ver o seu Bozo preso. Diana, coitada. Só se for por. Eu não duvido nem que eu vá preso. Se eu continuar batendo no governo, falando as verdades. Um dia posso ser preso também. Você também pode. Só que diferente no governo Bolsonaro, né? Que você não vai preso. Aí, pessoal, estou aqui também dando uma atenção mais pro pessoal do TikTok. Mas vocês estão acompanhando aí também. É... Ives Granda é golpe. Ô, louco, Ives Granda é um cara respeitado demais, cara. No Brasil. Especialista em direito tributário também. Nossa, ele foi professor lá no Mackenzie, onde eu me formei. Como a Venezuela. A Venezuela é um absurdo o que está acontecendo lá. Tá todo mundo passando fome. Vocês viram o vídeo do pessoal caçando pombo lá no centro? Eles colocam uma armadilha, colocam os pãozinhos e jogam a rede para pegar. Para pegar os pombos. Eu dou risada porque é uma situação absurda. Imagina o pessoal fazendo isso na Sé, né? Vocês vão ver o que é desespero se o Lula entrar. Aí vocês vão ver que a gente tinha razão. Mas aí já vai ser tarde. Já vai estar tudo destruído. Tem gente que só aprende se fudendo. É o que vai acontecer com os petistas. Lá atrás, quando o Lula foi preso, aí eles lembravam, né? Na eleição o pessoal tava bem assim, sem o Lula, né? Eles estavam bem confessos, né? Foi, realmente aconteceu. Agora que um cara do STF lá resolveu se bandear pro lado da esquerda, um não, né? Quase todos eles. Aí eles estão achando, nossa, tudo era mentira, meu Deus. É a mesma coisa do corno.
O corno, todo mundo avisa, mostra vídeo, mostra foto e o cara ainda continua com a mulher. Meu Deus do céu, vai entender, velho. É igualzinho, o petista é corno. No sentido assim de se iludir, entendeu? Não tô falando que vocês são corno mesmo, nem as mulheres também. Fora Bolsonaro, seu bandido de estimação chamado Roberto Jefferson. O Bolsonaro e o Roberto Jefferson, a única coincidência que eles têm hoje é que o Roberto Jefferson vota no Bolsonaro, só isso. Porque o Roberto Jefferson, ele tá velhinho já e tá falando um monte de besteira e tá fazendo um monte de besteira também, tá? Não concordo com o que ele fez. Mas ele tem o sonho desde 2018, que eu vi umas entrevistas dele, né? Acompanho política e de colocar o partido dele como um partido ideológico, ou seja, não seja um partido de mero toma lá da cá. Ele lutou muito para que o partido dele fosse conservador e apoiasse os políticos conservadores também, coisa que eu acho muito justo de ambos os lados. Quando o cara é esquerdista, ele apoia a esquerda, é o esperado. O problema no Brasil é que tem uma parte dos políticos que são maleáveis, o caráter é maleável. Uma hora ele apoia o cara que é de direita, uma hora apoia o cara que é de esquerda. Então isso dá a entender que a pessoa é mau caráter. Ou seja, a ausência de caráter é mau caráter. Haddad governador aqui em São Paulo. Sonha, Selminha. Sonha que é bom pra você. Nunca o PT vai governar em São Paulo. Não, nunca diga nunca, mas hoje não. Esse Haddad é incompetente demais. Ele tocou a educação aí por mais de 14 anos, né? E não fez nada. Principalmente em São Paulo, né? Que ele foi prefeito. Não adianta, ele fez faculdade pra mentir. A Selma me chamou de mentiroso umas 3 vezes aqui. Meu, vocês ofendem as pessoas assim. Se eu fosse preocupado, né, com a sua opinião, beleza. E se encher muito o saco, eu bano. Que aqui é a minha casa, a minha live é minha casa. Então você tem que respeitar. Eu te respeito. Tarcísio é o nome dele. 10. Tarcísio 10 em São Paulo, hein, galera? Quem é de São Paulo? Pessoal, pesquisa aí. Roberto Jefferson, um dos condensadores da campanha. Isso é mentira, hein, ô Diogo? Você caiu numa mentira brava, hein? Veio daquele tal de Janones lá. Aquele cara é um mentiroso contumaz. Nossa, dá até embrulho de estômago. Só de pensar nele. Ele foi gravar uma live dele, do Janones, que é um deputado lá eleito por Minas, ensinando as pessoas a como mentir e não ser presas. Olha o absurdo, cara. Vocês devem ter visto, vocês que têm TikTok aí, vocês veem isso. O cara é um absurdo de mentiroso. Nossa, dá até nojo, cara. Não sei como vocês conseguem apoiar esses pessoal. Tarcísio unidade de táxi em São Paulo. Mas qual o problema? Só porque o cara não conhece toda São Paulo? Então, peraí. Se você tivesse que escolher na empresa que você trabalha, ou um parceiro de trabalho que é competente ou que sabe andar em São Paulo, que nasceu em São Paulo, eu quero a pessoa competente, para mim não interessa. São Paulo já teve muitos governadores que foram muito bons que foram de outros estados, Minas Gerais, por exemplo, e foi muito bem. Vocês estão viajando. Esse critério aí de região que nasceu é uma porcaria. Não serve para nada. Tem que olhar as árvores pelos frutos que elas dão. O Tarcísio tá dando um monte de fruto aí pelo país, viu? Fazendo obra para todo lado que o governo do PT não fez. Tem mais 10 minutos aqui com vocês, hein? A transposição do Rio São Francisco, hein, gente? Transposição do Rio São Francisco, o Lulinha é paz e amor, ficou mentindo ao vivo, falando que ele tinha entregue mais da metade. Mas na verdade o que ele fez foi investir mais da metade do dinheiro. Ou seja, um exemplo, tá, gente? Se tinha 1 milhão, ele investiu 700 mil. Mas os 700 mil foi tudo para corrupção. Então, tinha menos da metade da obra pronta e ele investiu 700 mil. O Bolsonaro foi lá, o exemplo, tá? Pegou os outros 30% e concluiu a obra. Mais de 50% da obra foi o Bolsonaro que concluiu. Tem até um vídeo que eu postei aqui, o responsável pelo ministério explicando. Pô, esses caras mentem muito da esquerda, velho. A mentira tá com eles, entendeu? Por isso que eles são anticristo. Os caras são contra o Cristo, que é uma beleza. Tanto que eles pregam a destruição da família, né? O próprio Lula falou sobre isso aí para quem é lulista. A família é uma pauta atrasada, a questão de valores é uma pauta atrasada. Cara, pensa nisso. Você tá votando num cara que é contra os valores tradicionais. Dentre eles ter caráter, dentre eles falar a verdade, mesmo que seja doloroso. Presta atenção em quem vocês estão apoiando, pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, peraí. Bolsonaro vai pra cadeia.
Isso a gente não sabe, né? Mas a gente hoje tá correndo o risco de nós mesmos sermos presos, viu, ô Diogo? A restrição de liberdade ela está em jogo, só não vê quem não quer. Comente com todo mundo e saibam o nome dos ministros do STF para criticar. O principal deles é o Alexandre de Moraes, quadrilheiro. O cara tinha suspeita de ser envolvido, era advogado do PCC, tá? Aqui em São Paulo. Em São Paulo não vi nada de obra. Você viu alguma? Cara, eu não conheço as obras todas do Tarcísio. Tem uma que eu conheço que é perto da minha casa, aqui no Rodonel. O governador Garcia tá tentando entregar alguma coisa, mas não conseguiu. Eu acho que o Tarcísio vai vir com tudo. Camisa vermelha aí. Camisa vermelha simples, pô. Aqui, ó. É uma polinha. Não vou jogar a camisa fora porque eu sou contra o Lula. Para com isso. Janeiro, esse Bolsonaro ele não está fazendo nada aqui no Rio. Porra, cara, o Rio, eu não sei nada sobre o Rio, não posso te ajudar. Mas eu acredito que a situação estaria pior se não fosse o Bolsonaro, tá? E o Tarcísio. O país estava quebrado, meu. Vocês são loucos. 2015, 2016 o país quebrou diante dessas politicagens do Lula aí de querer garantir crédito para o mais pobre. Tem que ser garantido o crédito naturalmente. O mercado tem que garantir. Você tem uma condição boa no mercado, você tem crédito. Senão não adianta nada. Você dá crédito pro cara que ganha mal e ainda gasta mal. Puta, não tem que dar crédito pra esse cara. Tem que ter o programa social, que nem esse aí do Auxílio Brasil. Pô, vamos dar um mínimo pro cara não passar fome e tal. Ter uma condição ali, não entrar numa situação de desespero. Isso eu sou contra. A gente tem que ajudar sim quem precisa. A pessoa que precisa tá em uma situação desprivilegiada, está em desespero às vezes. Tem o filho, tem a filha, tem a mulher. Essa mulher, principalmente, ela tem que ser ajudada. Então, às vezes, o governo de direita ele peca nisso, mas eles estão aprendendo. Ó, o Bolsonaro já deu R$ 600 aí. Cadê a ponte que o Lula fez? Ele disse no debate, é invisível. Ah, a ponte do Lula, Yumi. Yumi sempre traz uns pontos interessantes aí. No debate, o Lula falou que tinha feito uma ponte interestadual. Mas ele falou, feito uma ponte de Minas, me corrija aí, Yumi, se eu estiver errado, de Minas a Mato Grosso do Sul. Coisa que é impossível, porque tem no meio Goiás, né? Então, assim, fora Bolsonaro, PT acabou com Minas. Ó, isso aqui é um assunto interessante, hein? Peraí, deixa eu ver aqui. Cadê? Teve alguém aí que falou que PT acabou com Minas. Minas Gerais estava em colapso. Quem é de Minas sabe. Quem é de Minas fala aí se não era verdade o que eu tô falando. Minas Gerais estava quebrado. Se não fosse o Zema, eles não estavam nem pagando aposentado, gente. O governador de Minas Gerais, que é do PT, era do PT, é do PT ainda, não foi desfiliado, ele tirava o dinheiro que tinha que repassar dos impostos, por exemplo, IPVA, tinha que repassar uma parcela para os municípios, ele não repassava, ele retinha. E os servidores públicos faziam empréstimo consignado, ele segurava o dinheiro como se tivesse pagado o banco, só que não pagava o banco. Aí o banco colocava o servidor no serviço de proteção ao crédito, no Serasa. Um absurdo o governo do PT lá em Minas Gerais. Quebrou. Não sei como um mineiro pode votar no Lula, meu Deus. É burrice, cara. É loucura, loucura, loucura. Ó, Alex aí. Fala, primo. 90% dos brasileiros ganham mal. Isso aí sempre foi assim, cara. Ouvi Fonseca falando aqui. Bolsonaro corrupto ladrão, vai pra cadeia. O Diogo fica repetindo a mesma coisa várias vezes. Diogo, não vai mudar nada se você ficar repetindo. Perdeu a mamata, Diogão. Aqui a Cristiane. Cristiane é 22. Os petistas esqueceram que a Dilma mandou comer ovo. Verdade. Como ovo ao invés de carne. A Dilma é uma anta, né? A gente não. Meu Deus do céu. Que absurdo. É que a gente acreditava. As pessoas acreditavam tanto no político anterior, né? Que a vida tinha melhorado. Mas na verdade, quando você começa a estudar, você vê que o país estava em decadência econômica. Muito pelo contrário, né? Do que a gente imaginava. Pelo fato de a gente estar comprando as coisas, né? Mas era ao contrário. O país estava caindo enquanto os outros países ao redor estavam crescendo. A esquerda só leva a pobreza, gente. Não se iludam. Daqui a pouquinho eu vou encerrar, hein? Mais 2 minutinhos. 2015 foi ano de desemprego. Correto, aqui a Keila. Correto, correto. 2015 e 2016, gente, foi um desastre. Quem estava trabalhando nessa época sabe. Muitas empresas fecharam. E tudo por causa da consequência governo Lula, governo Dilma, tá? Uma hora bomba, uma hora acaba o dinheiro, pô. Quem é de esquerda só vive com o dinheiro dos outros. Pode ver esse pessoal que fica defendendo aí a esquerda. Pessoal que é mais novo, fica o dia inteiro aí no TikTok e não faz porra nenhuma da vida, cara. Ah, se lascar.
Zema, excelente governador, aqui a Renata falando. Zema é um herói, pô. O cara saiu da empresa dele, tava milionário lá, chegou o ponto que ele mesmo parou, a empresa dele viu que iria quebrar a empresa dele, o Estado, mas não por incompetência dele, porque o Estado estava quebrado. Ele falou, pô, se eu não parar aqui a minha empresa e for me dedicar ao governo, a minha empresa também não vai sobreviver. Então foi uma questão de necessidade própria. O cara parou o negócio dele, colocou alguém no lugar e foi ser candidato a governador e levantou o Estado. Olha, parabéns ao Zema, hein? Parabéns. Que apoia aí o Bolsonaro pro Zema fazer um trabalho melhor ainda em Minas. E você tá fazendo bastante coisa. Eu trabalho, pô. Sou advogado. Você vai ver, olha meu trabalho aí, ó. Tem um trabalho legal que eu tô fazendo aqui na internet. Eu venho aqui meia hora, não vai me acabar a minha vida. Não significa que eu não trabalho. Agora tem gente o dia inteiro aqui defendendo a esquerda, cara. De onde vem o dinheiro desses caras? Perguntem-se sobre isso. Pode ver. Eu sou aposentado e posso ficar perturbando os bozoloides. Ah lá, o Henrique. Você já trabalhou, né? Você pode descansar em paz. Pesquisa direito. O que ele tá falando? 22, ó. Anderson Kiko. 22. Pesquisa direito de acho. Café. Não sei do que ele tá falando. Se é pra mim, se é pra outra pessoa. 22 Yumi. Pilantrel roubou até o Instituto de Previdência da Polícia de Minas. Nossa, verdade, Pimentel. Pilantrel. A Keila deve ser de Minas, né, Keila? Fala pro pessoal aí. Absurdo o que os caras fizeram lá, o PT. Como que alguém vota em Bolsonaro? Ué, votando. Vota aí, confirma 22 é Bolsonaro. É assim que vota. Precisamos virar dia 30. É isso aí, user. Vamos virar, vamos virar. Todo mundo, ó, 171 pessoas na live. Gente, vocês precisam se posicionar, precisam angariar votos. Pelo menos uns 5 votinhos aí cada um. As pessoas precisam se conscientizar. Vamos levar no braço, nas costas esses petistas aí que estão doutrinados, que não sabem o que estão fazendo. A gente, como consciente, a gente precisa carregar eles nas costas. Ó, muito lulista repetindo, hein? Se vocês ficarem repetindo muito, vai receber um bloquezinho. Minas Gerais e Lula. Posta uma vez só, pô, a mensagem. Não precisa postar várias coisas a mesma vez, né? Mais de um número de vezes. Vai virar perna pro ar Lula. Vocês vão virar passado dia 30. Duvido. Se o Lula ganhar, fudeu, galera. Vocês vão ver o que é bom pra tosse, petista. Sinto muito, não vai virar não, já está ganho. Conta com a vitória. É isso aí, Heloísa. Acho ótimo que você fica com essa confiança excessiva. Eu gosto muito de mitologia grega, Heloísa. E na mitologia, era ensinado aos gregos, através do desenrolar de enredos históricos, que a vaidade ela precede a queda. Até na Bíblia você pode ver que tem muito disso. Então, para mim, quanto mais vaidoso o pessoal da esquerda quanto mais, não digo nem confiante, que a confiança ela tem um limite, né? A partir do momento que você está muito confiante e deixa de desconsiderar a possibilidade do seu adversário ganhar, você já entrou na vaidade exaltada, na imaginação exaltada. E daí, para você cair de cara no chão, é 2 palitos. Então, manda bala aí na vaidade. Vai com tudo. Molusco é egocêntrico. Narciso é um exemplo disso. Troca não, tá representando alguém que não é pedófilo e que tirou o Brasil da fome. Você não sabe nem o que você tá falando. O cara não é pedófilo só porque suspeitou que existia uma casa de prostituição ali. É até prevaricação, viu? Você suspeitar a prática de um crime e não tomar as providências, tá? Isso aí é prevaricação, é crime. Pessoal, trata a política nacional como Big Brother. A diferença é que quem vence pode ter fuder. É verdade. Café pode fuder o país inteiro se o Lula ganhar. Acorda, povo Bolsonaro, governa pros ricos. Essa aqui do Diogo, ele caiu no conto do vigário. Por que isso? A esquerda, ela prega desde quando surgiu lá com Karl Marx, a igualdade absoluta. A igualdade absoluta é mais do que já comprovado para quem estuda sobre isso, tanto que até o próprio Marx falou, eu não sou marxista, em alguns dos seus escritos. Porque chegou num ponto que ele viu que não era possível concretizar aquele movimento, o marxismo, porque ele prevê a igualdade absoluta. Vai chegar num ponto que não existe mais hierarquia, não existe mais autoridade, tá? Com a implantação do comunismo,
e a propriedade é coletiva. Ou seja, se você tem uma piscininha aí, todo mundo pode usar. Então esse é o sonho da esquerda. Dominar tudo, se você a sua casa é sua. Tanto que lá atrás eles tentaram mudar a Constituição de 88, a esquerda, para falar que a propriedade privada ela ia deixar de existir. Na verdade, o que existiria um uso da. Você daria um uso social à propriedade que é do Estado. Ela não seria mais sua. Então presta atenção no que você está apoiando. Outra coisa que a esquerda apoia, que a família vai deixando de existir aos poucos, porque ele quer que a mulher saia do núcleo familiar como centro do núcleo familiar e passe a exercer uma função social dentro do Estado, trabalhando, enfim, exercendo uma outra atividade. Quem tomaria conta do filho seria o Estado, a coletividade. Então a coletividade diria, isso já está acontecendo, quem é mãe sabe, quem é pai sabe, quem tem irmão sabe. O filho é criado pela escola, sua convivência escolar ali, principalmente quando a escola é integral. E ele passa a ter atitudes dentro de casa que cada vez mais os pais têm menos controle sobre isso. Ele passa a defender coisas absurdas. Chega em casa, você não pode, por exemplo, vou dar um exemplo. Você não pode trazer sua namorada aqui em casa e ficar assim se beijando e tal. Não, mas o meu amiguinho lá faz. Então, assim, começa a desvirtuar os princípios da família. Então, isso vem de fora. E são 2.000 pessoas lá fora falando que pode, você dentro de casa falando que não pode. Isso é só um exemplo. Você pegou a coisa do seu colega sem saber. Não, mas meus amigos fazem isso também. Então, são condutas desonrosas, ilícitas, que vão sendo passadas para os nossos familiares dentro dessas escolas. Então, a gente fica, e cada vez mais o pai e a mãe eles têm o seu direito de intervenção reduzido sobre a criação do seu filho. É isso que as mães homeschooling, se é assim que se fala, aquelas que defendem o homeschooling, o ensino em casa, defendem arduamente, porque cada vez mais o ensino tradicional, o ensino baseado também nos valores morais cristãos, está sendo deixado de lado em prol da coletividade. Tudo é baseado em prol da coletividade, relativizando o direito do indivíduo, ou seja, do ser como eu, como você, o eu no ser. O eu são vários seres dentro do ser, que é Deus. Vamos ler um pouquinho do que vocês estão falando aqui. IPEC 54. Opa, peraí que bugou aqui. Ixi, agora eu perdi. Cadê? Eu sei que esse projeto aí que você está falando, eu imagino que seja o orçamento secreto, né? O orçamento secreto nada mais é do que uma alteração legislativa proposta pelo Congresso e foi vetada pelo presidente na primeira opção, no primeiro procedimento, e foi aprovada pelo Congresso, pelo Senado e pelos deputados. E ele prevê que a emenda parlamentar ela pode ser direcionada ao líder de cada partido que apoia o governo para que ele invista aquela verba no seu município, no seu estado, e de uma maneira livre. Ele pode direcionar, eu quero que compre viatura, eu quero que seja naquele hospital, eu quero que refaça aquela obra lá, o asfalto. Então é isso, o orçamento é tão secreto que qualquer pessoa tem acesso. Então é só um apelido que a Globo Lixo aí e outros institutos de mídia da esquerda usam como artifício para tentar deteriorar a imagem do presidente. Bolsonaro reeleito, Gabriel, tamo junto. Michele, tamo junto, 22. Você já perdeu alguém da sua falta? Já, perdi meu tio, Rafael. Meu tio, ele tinha algumas doenças, algumas comorbidades aí que estavam no rol lá de pessoas de grave risco. E ele faleceu, cara. O Covid é como uma outra doença qualquer. Eu tava vendo os números aqui de morte. Teve mais gente que morreu de gripe do que de Covid. O problema é que o Covid ele tem um índice de infecção muito grande. Ele vem, pega você e começa a multiplicar muito rápido. Então infecta o seu corpo rapidamente. Tanto que alguns médicos aqui no Brasil renomados, eles estavam orientando as pessoas a usarem no início do tratamento a cloroquina, porque ela é famosa, já foi testada em 4 fases clínicas, tá? A 4ª fase clínica é aquela em que o medicamento já foi testado e foi disponibilizado para a sociedade comprar. Então ela já é um nível maior de segurança, mas ela é utilizada em outras doenças. A função da cloroquina, na época não, até hoje, é de diminuir a capacidade de infecção. Então eles usavam isso para tentar frear a proliferação do Covid dentro do corpo humano.
Só que houve muito preconceito, muitas pessoas, uma guerra política, né? Muitos políticos falando, não, não vamos usar isso, vamos ficar todo mundo em casa, vamos trancar tudo. Olha no que deu. Olha no que deu. Deu um BO do caralho. Desculpa o palavrão aí pra mulherada. Os homens que se lasquem. Tem que ser gentil com as mulheradas. Eu sou um gentleman. Procuro ser. Vamos lá. A gente faz uma forcinha, né? Quando a esquerda tira o Brasil do mapa da fome, eles são câncer. O Bozo colocou. Vixe Maria, não vou tentar entender o que você escreveu, não, Yesto. Esquerda lixo, esquerda lixo. Ô, Ricardo, eu não sei se a gente pode falar assim da esquerda. Sabe por quê? Querendo ou não, a esquerda, ela tem a sua função social. Eu costumo dizer que a esquerda, ela é muito boa na oposição. Por exemplo, votar na esquerda para deputado de vez em quando, um ou outro ali, nos invasores de terra, como Boulos, né? E o senador também. Por quê? Como oposição, eles lembram o tempo inteiro o governo que é na sua. Hoje é de direita e capitalista, que tem que olhar para o social. Tá? Mas hoje o próprio pessoal da direita já está entendendo já entenderam essa mensagem que tem que olhar para o social, tem que ter governo, o governo olhando ali para quem mais precisa. Então a esquerda tem essa função. Então não é lixo. É que quando ela toma o poder e ela começa a ser extremista, aí fudeu, aí é uma verdadeira dor de cabeça. Quando a esquerda chega no extremismo, acontece o que está acontecendo hoje. É questão do gênero, que eles estão querendo fazer banheiro unissex dentro da escola. Você tem que adivinhar qual que é o sexo do cara para chamar ele pelo pronome certo, ou tem que chamar todes. Então é uma bela de uma palhaçada. Começa a dar direito excessivo para algumas classes, para alguns gêneros. Ah, cotas, o índio, que não sei o que, babá, dívida histórica. Para com isso é loucura. Então a esquerda começa a ficar doente, entendeu? Então a esquerda não serve para ficar no poder, não. Vamos lá. Eu perdi, isso é culpa do presidente. Eu não sei o que você falou pro Rafael. O que tem a ver? Petista que procura a verdade estão mudando o voto. Amém. Vê Veloso. Tem gente que vai atrás. A gente, às vezes, é a fagulha para ela ir pesquisar e entender. Putz, tomar a própria decisão. Isso é lindo, maravilhoso. A pessoa tomar a própria decisão. Hoje tá cheio aqui. Ó, gente, se eu estiver sendo assim, vocês me avisem, hein? De gente querendo assim induzir. Faça isso, faça aquilo. Não, eu procuro sempre falar, ó, é dessa forma, é essa informação, faça com ela o que você achar melhor. Isso que é o correto. Às vezes a gente falha, eu sei disso. Mas esse é o correto, ó. Faça o que você acredita que é melhor para sua vida. Tome a decisão você mesmo, mas não seja um papagaio. Não sai repetindo o que uma pessoa que você gosta ou que você admira falou. Não faça isso. Ah, a pessoa falou que é assim. Não, peraí, você foi lá olhar? Pesquisa, lê toda a reportagem. Não olha só o título. Porque geralmente, principalmente quando é a esquerda que escreve, o título ele induz você a um erro. Você vai ler, não nada a ver do que ele falou, entendeu? Totalmente ao contrário. Tá? Então sempre leia a reportagem inteira. Vamos lá, galera. Calma aí que tem 80 mensagens aqui, hein? Não sei se vai dar pra ler tudo, não. Já tô atrasado. Você não vê a esquerda defender a ideologia. Eles veneram um candidato, exato. Isso é doutrina pura. E nem do direito, hein, gente? Não idolatrem o Bolsonaro, não. A gente tem que cobrar ele na hora que entrar. O legal do Bolsonaro é que você pode cobrar ele. Ele não vai te prender, entendeu? O Lula já acho que vai. Você reparou, numerologia, eleição dia 30 do mês 10 do 22. Ah, sim. 10 Tarcísio e 22. Mas dá 32, filho. Não sei quem te educou, mas você tá equivocado. Denise Palheires. Denise, há um provérbio bíblico que fala: antes de você apontar o cisco no olho do seu irmão, tire a trave da frente do seu olho. Então, às vezes, pode ter uma trave gigantesca no seu olho, enquanto no meu só tem um cisquinho. Então, fique esperto, hein? Denise, grande Denise. Ixi, gente, subiu tudo. A esquerda instaurou a ditadura comunista nos outros países, na América Latina, só deu ruim. Falou banheiro unissex, já assina a carteira de doido. Com certeza. Doutrinado total quem pensa isso. Mulher é mulher e homem é homem. Banheiro individual. Tem algumas pessoas que nasceram, às vezes, num corpo que não se identifica. Respeito. Não sou contra essa pessoa ir buscar o autoconhecimento, a identificação dela com o sexo correto, às vezes fazendo uma cirurgia.
Mas tudo isso não é prioridade da maioria. Ela vai lá, se cuida, tem que ter uma assistência, mas não tem que ter, nossa, todos os direitos do mundo para ela, atenção voltada a ela. Se você disser que ela é homem ao invés de ela, você vai preso. Não, para, não façam isso, pelo amor de Deus. A gente tem que ser livre. A esquerda é o câncer da direita, a esquerda é o câncer do mundo, tá? Todo podem olhar, até a Igreja Católica lá atrás, desde das epístolas lá do Papa Leão XI, lá em 1900 e bolinha, já alertava, 1800 e pouco, eu acho, 1848, né? 1849, já alertava, o comunismo é um mal na Terra. Gera pobreza, gera morte, gera riqueza. Porque o comunismo, para ele ser implantado, ele tem que matar algumas pessoas. Mas o mal, ele não consegue ser dosado. Pensem comigo, ó, vamos lá, acompanha aqui o raciocínio. Quando uma pessoa vai fazer o mal, ela não consegue dosar. Não, só vou matar esse cara, só vou roubar esse celularzinho. Mas e se a pessoa reage? Ela acaba matando essa pessoa. E se o marido, o esposo ali vai reagir também porque tá matando a pessoa que ele ama? Mata duas pessoas. Então Estão me ligando aqui, gente, peraí. Tinha alguém me ligando aqui. Então é isso, gente. O mal não pode ser dosado. Ó, tô vendo um monte de gente na live aí que não curtiu a live, hein? Sacanagem, hein? Depois vocês me seguem lá também. Mas hoje já existe banheiro unissex. Aonde, Denise, que existe isso? Existe, mas em alguns eventos específicos. Não pode ser uma regra geral. Não dá pra conversar com eles. 13, 13. O pessoal do 13 tá tudo desesperado. Fica aí postando repetido pra fazer volume. Tu não sabe nem o que é comunismo. Ah, louco, e você sabe? Qual livro que você já leu? Fala pra mim. Qual livro que você leu no ano, né? Quantos livros você leu no ano, Jeane? O pessoal não lê um livro no ano, pô, que fala isso. Ó o livro aqui que eu tô lendo aqui, ó. Ó, pra você não falar, ó. Tá bom, Jeane? Linda. Quantos livros você já leu? Olha quantos livros eu leio por dia, ó. Então você tem que ler livro pra falar dos outros. Lula ladrão, até a eleição ele tá roubando, olha o TSE 22, tá roubando demais, tá com a quadrilha. Vocês não viram lá o ministro do TSE que bloqueia as propagandas do Bolsonaro, manda tirar vídeo lá do cabo eleitoral lá do Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, dando tapinha na fuça do Lula. O Lula dando tapinha na cara dele? Meu Deus do céu. Só não vê quem não quer, cara. Repetindo ódio. Cara, eu não tô repetindo ódio, eu tô conversando, eu tô debatendo aqui com as pessoas que querem me ouvir. Se você não quer me ouvir, faz o passe pra baixo. Nordeste deu 6. Ixi, perdi a sua mensagem, cara. PT já matou Eduardo Campos, verdade, cara. Há sérios indícios de que foi assassinato. Destruíram lá uma peça do avião dele e ele morreu. Eduardo Campos seria um bom presidente, hein? Eu votaria nele. Esse sim seria um presidente, hein? Quem concorda, dá um joinha aí. Eduardo Campos, lembram dele? Nossa, que presidente, que cara lorde, meu. Era um presidente daquele tipo ali que a gente precisava. Tem outros aí também que estão quietinhos, que não compensa, cara. Financeiramente não compensa o cara ser presidente no Brasil. O cara que é honesto, né? Eu tô falando, pelo amor de Deus. Nordeste deu 6 milhões de votos. Tô voltando aqui pra ver a mensagem do Auriva Júnior. Diferença no primeiro turno. 10 milhões no segundo turno. Corre atrás Melícia. Melícia não, é milícia. Tem que aprender a escrever também, né? E milícia é uma pecha que pegou por causa da mídia. É mentira essa caralho, hein? Bolsonaro não é miliciano. Pelo menos não ficou comprovado, tá? Eu não sou Deus pra adivinhar tudo. Mas eu li essa história e eles dão esse apelido porque morava um cara que virou miliciano, que era membro dos corpos da segurança pública lá do Rio de Janeiro. Só o fato de morar no mesmo prédio agora, nossa, os dois estão mancomunados, estão juntos aí, formaram quadrilha. E o filho do Bolsonaro, quando era deputado estadual lá no Rio, quis prestigiar 32 policiais. Um deles, mais tarde, depois de muitos anos, virou miliciano, foi preso, enfim. Então eles dão esse apelido por causa disso. Vocês acreditam nisso? É uma loucura. Se ficar comprovado, beleza, se for condenado lá em 3 instâncias, pô, eu não vou ficar batendo de frente com vocês, vou falar, pô, tem que prender mesmo, é isso aí. Partiu. Tem além de comunismo na esquerda, sabe? Como tem além nazismo da direita. Olha que legal o My Skin Today.
Mas Kim, ele traz uma clara evidência aqui de que ele não conhece a fundo do que se trata o fascismo, o nazismo e da onde veio, tá, gente? Toda vez que vocês quiserem saber o que é uma coisa de fato, vocês têm que retornar no contexto histórico e ver de onde veio. Vocês sabiam que o Mussolini, ele adaptou o socialismo e criou o fascismo? Só que a única diferença que ele fez no momento de aplicação no seu regime, que foi o fascismo, é que ele, ao invés de fortalecer o Estado no primeiro momento, como prevê o socialismo, ele fortaleceu a sua própria figura como governante. Olha que curioso, né? Você estudar, você vai vendo que tem a mesma origem. Nazismo também é a mesma coisa. Ele foi, aplicou lá a questão social, mas ele deu um toque, um pingo a mais, um temperinho. Qual que é o temperinho do Hitler no seu nazismo? Extinção de uma raça determinada para angariar recurso para bancar o nazismo e elevação do arianismo, da raça ariana. Então a única diferença deles é essa, tá? Socialismo, nazismo, é tudo a mesma origem. Quem disser ao contrário está falando groselha. PT matou Eduardo Campos, Daniel Silveira, já li isso aqui, né? Daniel Silveira, ele pode ser um escroto, como o Bolsonaro é, mas ele lida com a verdade. Ele denunciou os esquemas de corrupção do STF, denunciou o que estava acontecendo de errado e foi preso por causa disso, foi perseguido. A mulher dele teve as contas bloqueadas, gente. A gente está vivendo um estado de exceção. Para quem conhece um pouquinho de direito, sabe que isso é verdade. Vocês estão vendo aí também. Protetor do projeto de terrorista. Não sei o que você quis dizer com isso. O governo tem que gerar empregos, a mão de obra valoriza e vocês ganham mais dinheiro. Exato, todo mundo ganha dinheiro, vocês. Quem pensa que eu sou o quê? Tô empregando um monte de gente. Eu gero emprego indiretamente, eu sou advogado. Hoje, né? Já fui funcionário público, já trabalhei na área privada também. Banheiro unissex na pauta presidencial. Exato, Janaína. Torçam pelo patrão de vocês. Amém. A Fernanda sabe do que está falando. Patrão gera emprego. Comunica, nunca deu certo comunismo. Exato. Veja Cuba, veja Venezuela. Todo mundo passando fome, se lascando inteiro, querendo que alguém traga dinheiro de fora para bancar. Como no programa Mais Médicos. Alguém lembra do programa Mais Médicos? Já está dando meu horário aqui. Alguém lembra? Todo o dinheiro, 70% do que os médicos ganhavam, ia para o governo de Cuba. Olha só, esses caras apoiam a ditadura o tempo inteiro, manda dinheiro para lá para construir porto. Meu Deus do céu. Bolsonaro, manejador de estuprador. Que isso? De onde você tirou essa informação, Auri Van Júnior? Só mentira. Ele vai ficar postando isso várias vezes. Eu vou até bloquear ele aqui, só para ele ficar esperto. Bloquear. Tchau, vacilão. Tchau. Vai com Deus. Veja a reforma da Previdência. Vai rolar a reforma da Previdência, hein? Vai rolar, se Deus quiser. Eu acho que eu não bloqueei ele, não. Comunistas não vai governar o nosso país lindo. Exato, Rita. Diga não à esquerda. Vamos pra cima. Pessoal, curta a live aí, pra gente fazer mais live depois. Também curta, me sigam. E vejam meus vídeos lá, que eu sou advogado na área da família. Se vocês gostarem. Não tem atenção em casa e vem querer atenção aqui. Olha o tchau aí. Patrão gera empregos, é isso. Quem é patrão sabe. Quem trabalha com patrão, putz, sabe que a dificuldade é gigante. É o cara primeiro a chegar, o último a sair. Cadê o PIS/PASEP dos trabalhadores? Comunistas não vai governar nosso país. Sim, nem todos os cubanos eram médicos. Nossa, eu não sabia dessa. Yumi tá falando que nem todos eram médicos. Que absurdo. Se isso aí for verdade, ô Yumi. Bozo vai ser preso. Vai nada. Reforma do trabalhador, Previdência acabou com os direitos dos trabalhadores. Por que você está falando isso? Não entendi. Você está achando que vai demorar mais tempo para se aposentar? É isso? Precisa ser feito, cara. E precisa ser feito mais ainda. É que ninguém tem coragem. O país precisa prosperar. O país prosperando, você vai ter uma renda melhor. E eu também. Trabalho. Tô indo embora, inclusive, Antônio. Foi um prazer falar com vocês, viu? Fiquem com Deus. Boa sorte. E pessoal que está me vendo, 200 pessoas na live. Muito obrigado por estar aqui comigo. E vamos angariar votos, hein? Quem tiver indeciso perto de você, acompanhe a pessoa no dia da votação, ajuda ela aí, não deixa ela ficar em casa não, fala, vamos votar comigo, vem, vamos lá, votar Bolsonaro 22, fecha o olhinho 22, vota aí, confirma 22 é Bolsonaro. Fiquem com Deus, forte abraço. Vamos votar dia 30, hein, galera?
E é isso, mais um vídeo concluído aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.